Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem, a aula de hoje ela vai ser um pouco curta porque, como nós vimos no Centro de Mídias, a aula passada ela fez uma espécie de revisão e acrescentou algumas coisas sobre o processo de independência nas Américas, tá? Então esse processo de independência ele vai estar pautado a partir do momento em que a corte vem para cá, começam a se gerar alguns problemas, a corte se retira do Brasil e aí a partir disso gera-se uma sequência de ações que vão levar à independência. Lembra que estamos falando aqui das Américas, a gente não vai falar só do Brasil, eu só mencionei o Brasil agora a título de exemplo, tá bom? E aí o que acontece? Um dos pontos principais que vai ser dessa questão da independência em ambos os locais da América, inclusive no Brasil, ela vai acontecer devido a uma insatisfação popular. E no Brasil, principalmente por uma insatisfação popular por meio de regalias. Novamente entramos nesse ponto. Por quê? Os portugueses que viviam para cá tinham vantagens e os brasileiros não. Essas vantagens são menos impostos, você tem preferência na compra de determinados produtos e ações, e é óbvio que ninguém vai gostar dessas situações. Além disso, existia aí 4 grupos sociais, né, que geravam alguns problemas. Quais que eram esses grupos sociais, tá? Os chapetones, que eram os europeus nascidos na Europa, que vinham aqui para o Brasil. Esse grupo social, chamado chapetones, eles tinham vantagens absurdas, porque como ele era um europeu legítimo, um europeu puro, ele tem vantagens acima de qualquer um. Não paga impostos, tem os melhores locais, eles citam até a questão das casas, né, que eram retomadas aqui no Brasil, as casas mais ricas e assim por diante. Depois os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na América. Essa galera aqui, eles tinham mais vantagens, tá, do que a população brasileira nativa aqui, só que qual que era o problema disso? Eles não eram considerados um chapetone, então ele não era considerado um europeu puro, então ele não podia simplesmente, vou para a Europa porque eu quero. Não, você não é europeu puro, você tem vantagem só no Brasil, pronto e acabou, tá bom? Lembrando, tá galera, essa galera eram filhos de espanhóis da elite, então nós temos esses dois grupos, chapetones e os crioulos, certo? Depois nós vamos ter quem? Nós vamos ter os indígenas. Os indígenas são essa galera nativa daqui, né? O pessoal que os considerados, entre aspas, os inocentes e assim por diante. E esses indígenas eram escravizados. Durante esse período a gente vai ter a presença de escravos africanos também? Vai, mas muito pouco, tá bom? Muito pouco porque eles estão testando essa lógica dos indígenas aqui ainda. E por último, né, dessas classes sociais, nós vamos ter aí os descendentes de espanhóis com indígenas. Essa galera não tinha vantagem de nada. Eles que pagavam todos os impostos, eles que tinham que fazer todas as doações, eles que sustentavam a galera da Europa que estava aqui. Por essa razão, é óbvio que a galera não vai ficar contente e vai começar a se revoltar contra quem governa o país. E nesse caso a gente está falando da família real portuguesa. Então esse ponto no Brasil vai ser o fato, essas vantagens que esses portugueses têm aqui no Brasil vai ser o ponto que vai levar a saída e a retirada da família real mais para frente do poder. Lembrando, bem mais para frente, mas devido a essas questões de insatisfação e dessas regalias que eles concediam. Tá? Já no caso de Espanha, por exemplo, nós vamos ter aqui a questão, como você tinha uma sociedade indígena muito mais parecida com a sociedade europeia da época, você vai ter então a cobrança de impostos que vão fazer com que expulsem esse pessoal do controle mais para frente, tá? Que seriam o quê? A mita, que era uma forma de organização do trabalho de quem? Dos indígenas, e a encomenda, que era uma parte de supervisão. Tá? Então o que acontecia? Se você era filho de indígena, você trabalha e em troca disso eu supervisiono o seu trabalho e em troca disso eu te dou uma educação cristã para você se assemelhar a um europeu. Mas você não vai ter vantagem nenhuma. Então o que nós temos que entender? Que dentro dessas ações o que acontece? O que vai levar à saída, a esse processo de independência das Américas, são as vantagens, as regalias que esses grupos sociais europeus têm sobre quem já está no Brasil e quem nasce no Brasil. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham entendido. Até mais e abraço!